E se Tony Stark nunca tivesse se tornado o Homem de Ferro? Mas pior, e se vem disso ele tivesse se tornado algo muito mais sombrio? Pouca gente percebe, mas essa possibilidade já foi explorada pela Marvel, e de uma forma muito mais perturbadora do que você imagina. Durante a San Diego Comic Con, a Marvel anunciou algo que ninguém esperava. Robert Downey Jr. retornaria ao MCU, mas não como Tony Stark. Voltaria como Doutor Destino, e aqui está o detalhe que muda tudo. Essa decisão não surgiu do nada, ela se inspira diretamente em duas histórias dos quadrinhos, e uma delas é considerada uma das narrativas mais desconfortáveis do selo Arif. Uma realidade alternativa onde Tony Stark e Victor Von Doom trocam de lugar, de corpo e até mesmo de destino. É aqui que a história começa a ficar estranha. Tudo se inicia de forma simples, quase banal demais para algo tão devastador. Tony Stark chega à faculdade, mas algo está errado. Nesse universo, a história não segue o caminho que conhecemos, e esse é o único detalhe que cria um efeito dominó impossível de parar. Em vez de Victor Von Doom dividir o quarto com Reed Richards, como na linha do tempo principal, seu colega de quarto é Tony Stark agora. E a partir desse momento, todo o universo começa a se deformar. Tony Stark é exatamente quem esperamos. Brilhante, rico, despreocupado, um gênio que trata a vida como um grande playground. Ele não leva nada muito a sério, nem mesmo o próprio potencial. Victor Von Doom, pro outro lado, é o completo oposto. Frio, metódico, obcecado. Logo no primeiro encontro, Doom deixa claro que não tem paciência para Stark. Ele o vê como um desperdício ambulante, alguém que recebeu tudo, mas não valoriza nada. E aqui está um ponto que passa despercebido para Doom. Cada minuto importa. Cada erro é inaceitável. Cada sacrifício é necessário. Quando Tony faz piadas, flerta e age como se o mundo fosse uma festa eterna, Doom enxerga algo que ele odeia profundamente. Privilégio sem propósito. Mas aqui a história dá sua primeira virada. Tony Stark não é apenas um playboy. Nos dias seguintes ele começa a mostrar algo que Victor não esperava. Ele é tão inteligente quanto Doom, talvez até mais. Tony corrige equações, identifica falhas em cálculos complexos, aponta erros que Doom deixou passar, e isso atinge Victor exatamente onde dói. Porque em toda a realidade existe uma constante: Victor Von Doom nunca é o melhor. Segundo para Reed Richards, segundo para o Tony Stark, sempre perto da perfeição, mas nunca no topo. Frustração gera algo perigoso, mas também gera respeito. Aos poucos, Doom passa a enxergar Tony como um igual. Victor Von Doom reconhecer outra mente brilhante é a maior honra possível, mas é aqui que tudo muda de tom. Porque essa história nunca foi apenas sobre rivalidade, ela é sobre uma ambição absoluta. Doom não quer vencer, ele quer tomar tudo. Pouca gente percebe esse momento, mas ele é crucial. Victor Von Doom convida Tony Stark para conhecer um segredo. Os dois descem até o subsolo da universidade, um lugar esquecido, abafado, repleto de poeira, rato e livros antigos. Um espaço onde ninguém faz perguntas, porque ninguém olha. Doom revela que passou noites ali, mas não estudando, ele esteve construindo algo, e o futuro dele depende disso. Doom confessa que sua bolsa de estudos está prestes a ser cancelada. Sem dinheiro, sem família rica, sem segundas chances. Então vem a revelação perturbadora. Para continuar ali, ele fez o impensável. Roubou equipamentos, falsificou autorizações, montou peça por peça uma máquina proibida. E aqui está a parte mais assustadora. Para Doom, isso não é crime, é destino. Segundo ele, a máquina poderia ativar habilidades telecinéticas adormecidas no cérebro humano. Deficientes poderiam andar novamente, a universidade ganharia prestígio e Doom salvaria a sua educação. Tony Stark sente que algo está errado. Cada palavra soa perigosa. Ele alerta Doom, isso poderia acabar em expulsão ou até mesmo prisão. Mas a resposta de Victor é simples: não se eu tiver sucesso. Então acontece algo inesperado. Pela primeira vez, Doom pede ajuda. Não como um tirano, mas como um homem encurralado. Tony hesita. Victor sempre foi arrogante. Sempre o tratou como um desperdício de talento. Por que arriscar tudo por alguém assim?
Mas Doom faz algo que jamais deveria. Ele implora, e Tony Stark, apesar de todos os defeitos, não consegue virar o rosto diante disso. Contra sua intuição, ele aceita. Durante dias, os dois trabalham juntos. Gênios lado a lado, mentes sincronizadas. Tony executa, Doom comanda, mas há um detalhe que Tony não ignora. Um circuito estranho, uma peça que não faz sentido. Quando Stark questiona, Doom corta. Explico depois quando a patente estiver segura. E aqui está o erro fatal. A máquina fica pronta. Tony Stark se oferece como cobaia. Se der certo, ele ganha poderes. Se der errado, nada muda. Mas quando ele se senta na cadeira, as travas metálicas se fecham e o pânico começa. Então Doom revela a verdade. A telecinese nunca existiu, era apenas uma isca. A máquina não concederia poderes, ela transformaria mentes. Em um único instante, Tony Stark perderia tudo. Seu corpo, sua herança, seu futuro. E o Victor Von Doom tomaria seu lugar. Um botão é pressionado, as consciências se invertem. Quando a segurança invade o local, a cena parecia óbvia demais. Tony Stark ferido, Victor Von Doom inconsciente. O jovem rico foi forçado a participar. O estudante problemático é o culpado. E assim, sem que ninguém perceba, Victor Von Doom nasce no corpo de Tony Stark. E o verdadeiro Tony desperta aprisionado no corpo do seu pior inimigo. Como toda a história do Arif, o vigilante observa 2 vidas, um erro. E consequências irreversíveis. A partir daqui, tudo desmorona. Tony Stark acorda em Latvéria, sem dinheiro, sem nome, sem memórias completas. Enquanto isso, Victor Von Doom experimenta algo novo, liberdade. No corpo de Tony Stark, portas se abrem, respeito é automático. O mundo confia nele e Doom sorri, porque agora ele tem o que sempre quis, recursos infinitos, tecnologia, influência. Mas aqui está o detalhe mais perigoso de todos. Victor Von Doom não é apenas um gênio científico. Ele é o equilíbrio perfeito entre tecnologia e magia. Enquanto o verdadeiro Tony afunda, ele reconstrói do zero. Na miséria, ele encontra propósito. E quando os 2 caminhos colidem, a guerra se torna inevitável. 2 homens, 2 corpos trocados, 2 filosofias opostas. E uma pergunta final que ecoa: o que realmente nos define? O nome, o corpo ou as escolhas que fazemos quando ninguém está olhando? Porque em qualquer universo, o poder não muda quem você é, ele apenas o revela. Se você chegou até aqui, deixa o seu like. E me diga nos comentários, você acha que é esse caminho que o UCM vai levar? Que o Victor Von Doom que vamos ver em Vingadores Doomsday é na verdade um Victor Von Doom que roubou o corpo de Tony Stark em seu universo?